pessoal, tudo bem? Esta é a segunda aula, da nossa disciplina de metodologia de pesquisa científica e nesta aula nós vamos abordar sobre o tema métodos de pesquisa científica, tá ok? Vamos lá? Inicialmente vamos falar sobre alguns fundamentos científicos que foram definidos por Jung em 2003. Ele descreve que a pesquisa científica utiliza métodos objetivos e confiáveis para chegar, então à verdade, tá certo? Depois, ele fala que a verdade em ciência, ela nunca é absoluta, ela não é absoluta ou final e também sempre pode ser modificada ou substituída, tá? O Jung também traz para a gente que a pesquisa científica descreve a natureza através de modelos que podem ser divididos e classificados em qualitativos, em relação à qualidade, e quantitativos, em relação à quantidade. Ele traz para a gente aí a quarta definição, que é a verdade sobre um conhecimento, ela nunca é obtida de forma integral, mas sim através de modelos que são próximos a esse conhecimento integral, tá certo? E por fim ele traz que um conhecimento é válido até que novas observações, certo? Novas observações ou experimentações substituam esse conhecimento que foi desenvolvido, tá ok? Em seguida aí, a gente vai descrever os 7 tipos de observação utilizados em pesquisas. Isso é, a forma como o pesquisador observa o objeto que está sendo analisado. A primeira é a observação assistemática. Então o próprio nome já diz, ela não tem um sistema, não existe planejamento, não existe controle previamente elaborado para fazer essa observação, tá certo? A segunda é a observação sistemática, que, ao contrário da primeira, ela já tem um planejamento e é realizada em condições controladas para justamente corresponder aos propósitos que foram pré-estabelecidos por aquele pesquisador. Também temos a observação não participante, onde o pesquisador ele presencia, ele observa o fato, mas ele não participa daquele fato que está sendo observado, tá certo? Ele não participa, mas ele presencia. Temos a observação individual, que basicamente é aquela observação que é realizada por um pesquisador, somente uma pessoa, tá? Também temos a observação em equipe, que é realizada logicamente, por um grupo de pesquisadores. A sexta, é a observação na vida factual, que os dados eles são registrados na medida em que ocorrem, ou seja, em tempo real. 7, temos a observação em laboratório, onde todos os eventos e condições são controladas, mas o pesquisador não interfere na ordem desses eventos. Então ele cria toda uma situação, mas ele não interfere. Agora nós vamos falar sobre os tipos de experimentação, que basicamente são 2. O primeiro é o experimento em campo e também temos o experimento em laboratório. O primeiro, que é o experimento em campo, ele é realizado, em ambiente externo e não controlado, certo? E o pesquisador introduz as variáveis que deseja observar. Já em laboratório, é um experimento interno, onde todas as variáveis e condições são controladas, certo? Todas as variáveis e condições são controladas e também são introduzidas pelo pesquisador. Vamos falar agora um pouco mais sobre hipóteses científicas. A hipótese é o insight de uma pesquisa, isto é, a forma como o pesquisador acredita que pode resolver aquele problema ou estudar aquele fenômeno, tá certo? É a forma como ele resolve o problema
ou estuda o fenômeno. Basicamente, existem aí 3 tipos de hipóteses: afirmativa positiva, afirmativa negativa e hipótese condicional. Existem basicamente esses 3 tipos de hipótese, certo? Agora vamos falar sobre os diferentes métodos de pesquisa. Esses métodos, eles fornecem as bases lógicas do pensamento científico. Ela é a lógica como a pesquisa é pensada, certo? Para chegar à resolução. Então, basicamente, esses métodos são 4. O primeiro é o método dedutivo, criado por Descartes, e ele propõe a aplicação de princípios gerais para resolver logicamente casos específicos. Vamos ver um exemplo? Do macro para o micro. Então a gente tem: todo homem é mortal, um princípio geral. Todo homem é mortal. Jorge é homem. Então é um princípio específico, certo? O que eu consigo concluir disso? Que Jorge é um mortal. Então saí do macro e vim para o micro e resolvi as minhas premissas aí. Depois nós temos o método indutivo, que é o inverso do método dedutivo. Criado por Galileu e por Francis Bacon, propõe a aplicação de princípios específicos para, logicamente, chegar a contextos gerais. Então vamos ver um exemplo aí também. O calor dilata o ferro. Então é um princípio específico do ferro. O calor dilata o ferro. O calor dilata o bronze. Então nós temos o calor dilata o ferro, o calor dilata o bronze. Logo, que eu posso deduzir que o calor dilata todos os elementos da tabela que são metais. Então saí do contexto específico e fui para o contexto geral. Também tem o método hipotético dedutivo, que foi descrito, por Popper. Então, o método hipotético dedutivo, descrito por Popper, que a partir de hipóteses formuladas, deduz-se a solução daquele problema ou a forma como vai ser estudado o fenômeno. Por fim, temos o método experimental, que é um tipo de indução, ou seja, ele sai do geral e vem para o específico, e compreende as seguintes etapas: observação, hipótese, experimentação, comparação, abstração e generalização. Saí da observação, tivemos a minha hipótese, experimentação, abstração e generalização. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que ela tenha lhes propiciado a aprendizagem sobre os métodos de pesquisa científicos, tá ok? Lembrem-se de sempre utilizarem a apostila em conjunto com as videoaulas para que vocês consigam então ter um conjunto de conhecimento mais aprofundado, tá ok? Muito obrigado e até a próxima.